essa caranga. Caranguinha básica. Mas não tá sem mochila, sem nada? Aí sim, garoto. Você tá bom? Ah, você tá filmando? Tá nada. Tô bom. Fala, galera. Bom, Pedro chegou aqui já. A gente tá a caminho do evento aqui de liderança com inteligência artificial. Vai ter alguns bons empresários de São José dos Campos lá. A gente vai para a primeira palestra, começa às 10 horas. Acredito eu que a gente não deva chegar no horário. É isso mesmo? 9, tô aqui. Realmente não deve chegar no horário, mas a gente vai passar o dia lá também. Tem bons conteúdos depois, né? E o Pedro tá aqui hoje também, né, para participar do evento. A gente gosta de consumir novos conteúdos, né? Conteúdos esses que a gente não só usa pra gente no dia a dia, mas pros nossos clientes também, os nossos parceiros, né? E hoje ele vai contar um pouquinho rápido da história dele aqui dentro da Fire, da AWF, né? Como consultor especialista em vendas. A gente vai debater um pouquinho sobre negócio, o que ele vê também no dia a dia ali dos nossos clientes, das nossas empresas. Show? Bom, Pedro, só se apresenta rápido aí para quem não te conhece, né? E a gente já vai fazer o nosso bate-papo aqui. Boa. Bom, eu já contei minha história algumas vezes, mas se você tá chegando aqui agora, eu comecei na Fire como Fire Sales, um vendedor numa vertente que existia, que a gente fazia, a empresa ela terceirizava ali o setor de vendas dela para nossa empresa. Então eu era um dos vendedores ali de algumas empresas que estavam terceirizadas. E aí, para resumir, né, porque senão a gente vai ficar aqui uma meia hora falando, no mínimo, eu fui me desenvolvendo ali, depois eu migrei dessa vertente para o comercial mesmo, de uma outra vertente que era focada em marketing. Então eu comecei a vender ali os serviços, etc. E aí fui crescendo, depois virei supervisor comercial, depois líder, e aí agora eu estou como CEO desse braço todo, né? A gente teve algumas mudanças também de vertentes, desde quando eu assumi, como uma visão que eu tenho também para o futuro, e claro que o mercado também pede essas inovações, né? E aí agora estou nessa cadeira e junto também estou nessa frente de WF, que é uma das mudanças que nós realizamos dentro do grupo. Boa, show de bola. E vamos pegar aqui um contexto já de dia a dia, né? A gente já atua já com, cara, sei lá, diversos mercados, né? Já falamos com centenas de clientes. O que você vê hoje, 2025, né? Num preparo mais de conhecimento, assim mesmo, de como que os donos estão entrando, não só em empresas novas, mas colocando atualizações dos negócios deles, né? E quando você conversa com esses proprietários, o que eles estão vendo mais, não só de desafiador, mas coisas que eles não estão enxergando solução, né? Porque apesar da IA ajudar muito nesse contexto inicial, né? Onde você acha que está barrando mesmo o conhecimento desses donos? O que eles deveriam fazer, né? Ou como que eles deveriam construir melhor toda essa execução deles hoje? Boa. Eu gosto de separar assim, vamos colocar sempre em duas visões, porque é claro que fica uma visão, né? Você elogiar o dono, o cara que teve ali a coragem, a oportunidade, a capacidade de desenvolver uma ideia de negócio, de assumir essa responsabilidade, que é realmente muito diferente de você ter uma função dentro de uma empresa, não reduzindo também a dificuldade da pessoa que está, né, como empregado ali, mas o dono ele tem um desafio muito maior. Só que eu vejo que muitos consultores, muitas pessoas que estão no nosso mercado, assim, quer levar o conhecimento para o dono, quer levar desenvolvimento para o dono, ele fica muito desse lado, que é o lado de elogiar, que é o lado de falar assim, não, tá tudo bem, você realmente é fora da curva. E eu tenho uma postura um pouco diferente. Eu acho que o dono ele tem que deixar um pouco esse lado super-herói e entender que ele tem que descer para a base e estudar, tem que buscar conhecimento, tem que ver que o mundo, hoje em dia, ele se atualiza muito rápido. Você tem 6 meses ali, se você tiver travadão, cara, aquela ideia que você teve há 6 meses atrás, ela já mudou ou ela sofreu alguma coisa. E se você não tiver ali disposto a fazer, disposto a acompanhar, disposto a entender o impacto que isso gera dentro do seu negócio, a chance é grande de você sofrer. E aí você tem alguns mercados que você demora um pouco mais para sentir esse impacto e outros que acaba vindo de uma força muito grande. Então eu estou falando de novos concorrentes, estou falando de novas tecnologias e diversas outras coisas. Então o meu ponto aqui para o dono, que eu brigo muito, é que se ele não comprar a briga e não descer para o jogo junto com a gente,
buscando entender, buscando compreender as coisas, estudando, indo atrás desse lado que é importante, que é para desenvolver ainda mais a capacidade dele, fica mais complexo. Porque eu estava até comentando nos stories hoje, esses dias atrás, né, no meu perfil lá, que assim, não adianta a gente tentar mudar uma realidade da base da pirâmide para cima. É o dono que é importante para nós, é por ele que a gente tem que começar, porque é mudando ele que a gente muda uma companhia inteira, entendeu? Então a gente não adianta assim, vamos lá falar com os funcionários. Claro que eles são importantes e claro que tem uma visão, uma atividade só para eles. Mas a peça mais importante de uma empresa são os donos. Então você precisa começar por eles, eles precisam estar dispostos, né, a passar por aqueles desafios, porque é um desafio, você tem que parar, você tem que encaixar um estudo dentro da sua rotina, que a rotina do dono já é muito difícil. Então assim, tem o mérito, parabéns, sensacional, é incrível, eu converso com muitos donos e cada vez que eu converso eu fico mais assim encantado ainda, então isso é mérito mesmo, são pessoas que eu costumo dizer que vibram diferentes, né, das outras, mas a gente tem esse lado operacional também, a gente tem esse lado de ter que sentar ali e fazer de forma assertiva, porque senão você vai gastar também muita energia às vezes fazendo algo que, pô, será que foi bem feito? Então você tem que saber o que fazer, e é nesse ponto que a gente entra. Então, ó, você não vai, ao invés de você gastar 3 horas fazendo uma coisa que não precisaria, você vai gastar meia hora aqui fazendo uma coisa bem, bem importante que vai realmente mudar a realidade do seu jogo, da sua empresa e assim por diante dentro do desafio de cada negócio, né? Aqui eu tô falando de uma forma bem superficial, claro que senão a gente ficaria aqui umas 10 horas nesse vídeo aqui facilmente. Se você fosse dar dois bons conselhos, assim, principalmente analisando o que os donos não deveriam fazer no seu negócio, né? Porque acho que a grande sacada da experiência é essa, né? Você consegue colher uma experiência analisando o negócio do outro. E aí essa experiência talvez negativa não trazer para o nosso negócio de uma forma generalizada, né? Se você fosse dar dois bons conselhos, né? De erros que você viu os donos cometendo, até a gente mesmo, né, do nosso negócio, porque a gente, nosso negócio é muito vivo, né, e ele vibra muito, então os erros são normais. O que você colocaria assim como esses dois pontos principais, cara? Essa é Os dois conselhos. Né? é um resumo bem, bem, bem forte, porque você tem, claro, uma coisa vai conectando com a outra. Mas se eu pudesse separar aqui dois, né, e aí, claro, para cada dono, e aí não olhando aqui para cada segmento de mercado, estrutura de empresa, tempo, etc. Mas uma coisa que vai ajudar todos, independente se você tem 40 anos, 50 anos, ou se você tem 5 anos, né, ou se está começando agora. Primeiro de tudo, não ser uma pessoa que toma uma atitude muito rápida. Então, uma pessoa que não pensa muito para fazer aquilo, não tem uma estratégia, não tem uma ferramenta, não tem uma linha de raciocínio. Uma atitude que você toma agora, ela pode prejudicar a sua empresa daqui um ano e meio, e você nem está vivendo isso ainda. Mas uma atitude que você tomou hoje, ela vai prejudicar lá na frente. Então, esse é um primeiro conselho. E um segundo é você entender a importância que o feeling tem para o seu negócio. O feeling do dono, o sentimento que o dono tem, a experiência que ele tem, a visão, tudo que ele tem é super importante. Mas você utilizar o feeling para todas as decisões que você for tomar na sua empresa, na sua vida, é algo que no longo prazo você vai sofrer muito, né? Você vai ter mais derrotas do que vitórias, vamos colocar assim. Então, entender também quando utilizar o feeling, quando você parar e falar assim, cara, eu vou escutar aqui a minha experiência e não só os outros dados, né? A gente costuma dizer que assim, você tem que pegar a sua experiência e combinar ela com outras informações para você tomar uma melhor decisão. E aí muitas das vezes o dono ou ele toma atitude muito rápido, sem pensar, ou ele toma decisão baseada só no feeling dele. E aí isso de forma repetitiva ali, né? Se você for colocar isso em meses, 6 meses, um ano, em anos, você vai perder mais do que vai ganhar, e aí sua companhia como um todo ela vai sofrendo. Tem companhia que consegue resistir, né? E tem companhia que acaba, infelizmente, tendo que replanejar tudo, tendo que reorganizar tudo. Então esses seriam os dois conselhos. Não tomar atitude muito rápido e também não levar o seu feeling como uma verdade absoluta para todas as decisões do seu negócio. Muito bom. Galera, então, esse é o Pedro. Qual que é a sua rede social, Pedro? Onde você compartilha os conteúdos por aí? @Moreira de Pedro no Instagram e a mesma no LinkedIn também. E aí em breve também no YouTube e tudo mais. Tem canal do YouTube já não? Ainda não. Ainda não, vamos fazer. Tamo junto, velho. Obrigadão. Valeu. É nóis. Nós. Seguimos nosso dia. Valeu!
quarta-feira. Tamo junto! Ter franquia não é fácil, tá? E fazer, na verdade, o processo e o planejamento dela, se alguém não comprou, ou alguém não, sei lá, nunca teve alguém na família, alguém, né, próximo ali que já participou de franquia, vai ficar sempre vago, porque é um processo complicado. Eu já tive uma franquia há 5 anos atrás e eu vendi por conta de falta de suporte. Então, assim, a partir do momento que você compra uma franquia, você imagina que todos os processos vão vir prontos, né, com menos risco, um monte de coisa. E a verdade é que se a gente não estiver muito organizado internamente, com a Rivale, mas a Portal, né, a gente não consegue passar isso para o nosso franqueado. Então, se eu estivesse estudando aqui esse processo, o que eu faria? Eu colocaria um entendimento de como que uma empresa especializada em formatar uma franquia, quais passos ela seguiria, tá? Porque a partir desses passos, aí vocês conseguiram se aprofundar mais o que a Portal a Rio do Vale tem e o que ela não tem. Eu trouxe alguns materiais aqui para vocês, só para servir como complemento, e depois vocês podem utilizar, tá? Não sei se você conhece a Bittencourt. A Bittencourt estava lá na BF, eles vendem franquias de consultoria e inteligência de negócio, e eles são especializados em estruturar franchise, beleza? Quem for lá na feira vocês vão ver. O que eles fazem? Eles têm um processo, né? Eles têm um circular que eles chamam de 360, e aí esse circular, se vocês estudassem cada espaço separado, vocês conseguiriam trazer o que não deveriam ser feito em uma franquia, e o que pode e deve ser feito em uma franquia, tá? Então eu vou passar aqui rápido por esse 360, que vocês vão entender. Então ele tem 4 bases: tecnologia, processo, governança, pessoas e cultura. Pessoas e cultura é um pilar só, tá? Você começa, como o Du trouxe, pelo planejamento de negócio, que eles chamam de business plan, né? Que a base principal está assim: o negócio é replicável? Tem negócio que não é replicável, certo? A entrega da Rio do Vale é um negócio sustentável? Ou, perdão, é replicável? Se eu tiver um processo, todo mundo consegue seguir o processo? A resposta é sim ou não, aí vocês definem depois. 2, instrumento jurídico. A ferramenta é legal pra caramba que o Kleber trouxe, só que eu acho que o que falta pra gente aqui, eu estou me incluindo, obviamente, é conseguir discutir tecnicamente, né? Então, a gente dá uma nota 15 ali. Por quê? Não, vamos colocar 13. Mas por que 2 pontos a menos? 2 pontos a menos, você toma uma decisão errada ali. Muda tudo ali. Muda tudo, né? Por exemplo, a gente colocou um debate ali que riscos era uma coisa que deveria ser discutida ali. Risco o quê? Risco jurídico? Risco do processo? Risco de qualquer coisa que tenha, né? Risco de não vender, risco de você contratar um gerente de expansão, que esse salário aqui ele é bem próximo de mercado, tá? Risco do gestor de operações começar uma estrutura ali e ir para o concorrente. Tem vários riscos influenciados, né? Então, o que eu acho que realmente falta é a gente conseguir debater com mais parte técnica, né? E aí, quando você fala mais parte técnica, é conseguir fazer essas perguntas aí para chegar em alguns temas. 3, processo de capacitação. Fica claro que a gente já falou bastante sobre isso, né? Mas o tema principal que ele coloca é como transmitir o conhecimento. Como que eu transmito o conhecimento que está na cabeça da Célia, por exemplo, lá para o franqueado, ou que talvez ele seja um corretor de mercado e que está com vários vícios, né? Como que a gente não deixa esse cara fazer o trabalho que ele já está acostumado, de forma errada, né? Estruturação, então, aqui acho que tem um ponto legal que ele coloca assim: como servir a rede, né? Como que a gente vai servir nossos franqueados? Servir base de treinamento, uma plataforma, um academy, etc.
Expansão, o pessoal chama de GTM, né, que é o Go-to-Market, mas basicamente você cria toda a estrutura do plano de negócio, essa é a primeira base. A segunda como que a gente vai expandir isso para o mercado, né? Se vocês não conhecem, essa é uma ferramenta também, depois vocês dão uma analisada, que é GTM, Go-to-Market. E lá tem 6 ou 7 pilares que você estrutura ele para ir para o mercado. Então você estrutura o plano de negócio casa, e aí você estrutura o go-to-market fora, tá? Então, a gente chama de rua, né, externo, e sempre interno com plano de negócio. Sexto, implantação, então franqueado pronto em plena operação. Né? Como que a gente inaugura essa franquia desse cara? Quando que ele está preparado? Ele tem que passar por quantos pontos? Eu falei para a Cris daquelas bandeiras, né, de alcance. Quando que ele alcança a bandeira de implantação? Né? Sustentação e gestão da rede, excelência em performance, né? Então, quem que vai cuidar da sustentação? Quem que vai cuidar dessa gestão da rede? O gestor de expansão é uma coisa, né? O gestor de performance é outra, obviamente, né? Então, como que a gente consegue estruturar isso? Perceba, então, que eu estou falando de vários times, aí depois eu faço um resumão aqui. E o que ele coloca de 8, que vocês comentaram, que é a perenidade, né? Então, como que a gente renova, como que a gente solidifica e como que a gente coloca vida longa no processo, né? Porque quem está franqueando é para que para uma empresa que vai perdurar 20, 30, 40 anos, senão não tem um porquê, né? Então ele passa por esses 4 pilares, que eles chamam de jornada de expansão, onde tem tecnologia, processos, pessoas e cultura e governança no último, né? Levando esses 8 pontos. Em resumo, planejamento de negócios, instrumentos jurídicos, processo de capacitação, estruturação, expansão, implantação, sustentação de rede e perenidade. Mais uma semana fechada hoje, sexta-feira, depois de uma semana realmente bastante corrida, né? E entregamos todas as atividades, as demandas, agora chegando aqui em casa. Feliz e satisfeito também com tudo que a gente conseguiu fazer durante esses 5 dias úteis aí, né? Agora, momento de curtir a filhota, momento de dar uma descansada também, né? Porque o nosso corpo sempre pede, né? E a gente obviamente faz isso com treino. Boa? Então, esse vídeo aqui é só para fechar mais um bastidor da semana. Dizer que a gente tem muitos projetos, muitas coisas boas aí para caminhar, né? E com certeza a gente vai fazer muitas e muitas coisas importantes aí durante o período, né? E eu conto para vocês. Semana que vem, quinta ou sexta-feira, a gente vai para São Paulo novamente, né? Continuar aí um novo projeto que a gente está estruturando. E em breve a gente vai conseguir dar mais notícias, né? Entregar mais conteúdos aí sobre o que vai ser, sobre o que a gente vai fazer, né? Eu gosto de seguir primeiro algumas etapas para depois começar a contar. E essa novidade vai ser importante aqui para o Vale e principalmente para os nossos negócios. Tamo junto, a gente se fala, curta, compartilha, manda aí pro seu líder, pro seu gestor, para ele entender qual é a rotina de um dono de verdade. Tamo junto, abraço. Valeu!